Família Colorada, bora de notícias do Inter. Ouça o que o Lucas Dias falou sobre reforços no Inter. Gente, vamos lá. A gente tem que falar aqui da nova procura já do Internacional para 2025 e uma prioridade que já é estabelecida pelo Departamento de Futebol Colorado e é uma situação que já está sendo analisada e procurada. O Inter trata como prioridade para a próxima janela, que abre no final deste ano, é uma janela para o primeiro semestre da temporada que vem, de 2025. O Inter trata como prioridade a contratação de zagueiros. A gente sabe o problema que o Inter vive, o Robert Enas saiu e foi para o Al-Shabaab, o Igor Gomes foi vendido para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes, e aí o Inter tem Rogel, Vitão e Cleiton Sampaio, porque o mercado está lesionado, ou seja, Robert Renan, Igor Gomes e mercado, que o Inter perdeu por vendas, saídas e a lesão do zagueiro argentino Gabriel Mercado. Hoje o Inter tem o Vitão, que deve sair no final do ano, é a ideia do Internacional, o Cleiton Sampaio, o Rogel, que tem contrato de empréstimo, e o Vitor Gabriel, que é um garoto que veio para as categorias de base para jogar na lateral esquerda, é zagueiro de origem quando estava no Sport, mas veio como lateral esquerdo, e agora está voltando para a zaga e está sendo chamado pelo Roger para os treinamentos no CT Parque Gigante com o elenco profissional, mas ainda também é uma incógnita este garoto. Então o Inter tem um Vitão afirmado, mas que deve sair no final do ano, o Rogel que não se firmou, o Cleiton que não se firmou, são dois jogadores a nível de reservas, pelo que a gente imagina, e o garoto Vitor Gabriel. E aí dentro disso, gente, nos últimos dias, surgem informações sobre um jogador ex-Inter que está na Europa e que está descontente por lá, que é o Juan Jesus, zagueiro de 33 anos, que está na Napoli, que é criado nas categorias de base do Internacional. Ele joga no profissional do Internacional em 2010, no Campeonato Gaúcho de 2010, a estreia dele, inclusive, é numa vitória contra o Ipiranga de Erechim, na fase de classificação. E aí, em 2011, ele se transfere para a Inter de Milão. Ele vai direto para o futebol europeu, passa anos na Inter, joga 5 anos na Inter de Milão, joga mais recentemente na Roma, na Itália, e agora foi para o Napoli, onde ele teve diversos problemas. O Antônio Conte, técnico da Napoli, não coloca ele como titular, ele chegou lá com uma pompa de titular, mas é reserva no time da Napoli, e é um jogador que teve outros problemas. Teve uma acusação dele a outro jogador lá no futebol italiano de racismo durante um jogo, e mais recentemente ele viveu um problema que é, ele colocou um story, tá? Escreveu em italiano, porque ele vem tendo alguns problemas com segurança lá na Itália. O carro dele foi destruído e invadido lá em Nápoles, onde fica o Napoli. Ele fez uma revelação de que alguns rastreadores foram encontrados dentro do carro em mais de uma oportunidade nessa temporada, porque estão basicamente caçando o Juan Jesus, e ele não deve ficar por lá, tá? Ele tá preocupado com a sua segurança, da sua família, então a tendência é que o Juan Jesus não permaneça no Napoli, não permaneça em Nápoles e nem permaneça na Itália. E aí sim surge, com todo esse histórico, dei a procura do Inter por zagueiros, a situação dele por lá, um interesse do Internacional. Sim, o Inter está analisando a situação do Juan Jesus, ele tem um contrato até meio do ano que vem, tá? A informação que se tem foi trazida daí pelo Taigor Jan, que o Taigor trouxe detalhes sobre esse interesse do Inter. Tem um contrato até meio do ano que vem, ou seja, no final do ano vai faltar 6 meses para o fim do vínculo dele com o Napoli, ele vai poder assinar um pré-contrato. Mas ainda assim, não há uma negociação. Mas o Inter já conversou com o Juan Jesus e existe uma boa relação entre o presidente Barcelos, o jogador e o seu empresário. Gostei muito desse possível retorno. Tomara que o Inter avance nas tratativas. E você? Deixe sua opinião nos comentários.